Hoje é segunda, 4 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo sobe. Esta foi a hashtag lançada pela torcida botafoguense no Twitter e isso entrou nos Trend Topics. E vamos analisar esta rodada, faltando ainda Remo e Coritiba. Mas a gente tem que pensar ali na nossa classificação para a Série A, isso eu venho falando há algum tempo, depois para a gente pensar em um possível título e etc. Como foi essa rodada? Claro, perdemos e perdemos uma posição, mas ainda não tem nada para ser criado pânico, desespero, tormenta e etc. E este nosso vídeo está em nome de OneFootball, parceiro do canal do TF. Você pode baixar o aplicativo de uma maneira muito fácil. É só você clicar aqui na descrição, vai apertar ali, apertou e abriu ali a sua lojinha de aplicativos e vai baixar. E lá você consegue ver os jogos do Campeonato Alemão. Esse final de semana foi complicado, né? Só os grandes clubes do futebol mundial perderam. Botafogo, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona. As máquinas do futebol mundial sofreram derrotas. Acontece, né? Um final de semana onde os melhores times do mundo não ganharam. Botafogo, inclusive. Se você não tem o OneFootball baixado, baixe. É um aplicativo que eu recomendo e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Baixe. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Ainda hoje nós teremos almoço com o TF, Noite Alvinegra. Assistam os vídeos de ontem aqui do canal, não percam os nossos conteúdos. Vou fazer uma transição, daqui a pouco aparece pequenininho e a tabela aqui bem maior para vocês acompanharem. Essa tabela que vocês estão vendo é a tabela do OneFootball. Vocês podem acompanhar tanto na versão mobile, que tem o link aqui na descrição, e também na versão web, ali no seu notebook, no seu PC de mesa. Você tem como acompanhar todas as informações lá no OneFootball. Mas se você tem no celular, baixe. Vamos acompanhar os jogos da 28ª rodada. Operário 1, Náutico 2. Depois de algum tempo, o Náutico voltou a vencer. Brusque 2, Guarani 0. Esse resultado importante na briga pelo acesso. Goiás 3, Vitória 0, CRB 0, CSA 0, Botafogo 1, Avaí 2, o pior resultado que poderia ter acontecido nesse jogo, na minha opinião, era o único que não podia ter acontecido, era a derrota, e acabou acontecendo, porque se o Botafogo tivesse vencido, se manteria na vice-liderança e continuaria segurando o Avaí abaixo dele. Mas aconteceu o revés, mas em relação ao acesso, nada mudou, tudo continua da mesma maneira, eu irei explicar para vocês. Ponte Preta 1, Vila Nova 1, Cruzeiro 2, Brasil de Pelotas 0, Confiança 1, Vasco da Gama 2, jogo polêmico. A equipe do Confiança teve um pênalti não marcado ali, importantíssimo, outro jogo em que o Vasco foi beneficiado pela arbitragem e conseguiu mais uma vitória na Série B. Londrina 3, Sampaio Corrêa 1, Sampaio Corrêa estagnou e está, na minha opinião, fora da briga pelo acesso. E o último jogo da rodada será Remo e Coritiba, jogo às 20 horas de hoje no estádio Couto Pereira. A classificação. Coritiba, com jogo a menos, só se acontecer aquela situação bem surreal para tirar o acesso do Coxa. O Coxa precisaria de 10 pontos em 11 jogos. É surreal se eles não conseguirem isso. Vai ser ali talvez o maior fracasso da história da Série B. É, na minha opinião, a primeira equipe já na primeira divisão de 2022. E com isso, nós temos hoje Avaí em segundo com 49, Botafogo em terceiro com 48, Goiás em quarto com 48, CRB em quinto com 48, Vasco da Gama em sexto com 43, CSA em sétimo com 42 e o Guarani em oitavo com 42 também, são as equipes que, na minha opinião, hoje brigam para o acesso. O Guarani perdeu um jogo que não poderia ter perdido, é uma equipe muito irregular e a diferença aumentou. E o CSA perdeu um clássico, empatou um clássico, que era de suma importância para eles brigarem ali pela possibilidade do acesso. Pensando no nosso lado, o jogo contra o CRB será importante de duas maneiras e nós iremos entender os motivos. Vamos à 29ª rodada, Avaí e Ponte Preta. A equipe de Santa Catarina vive um grande momento, venceu o Botafogo no estádio Newton Santos, não jogou bem, houve ali alguns momentos de muita imposição, muitas faltas, é um time que não brilha, mas é competitivo e entra como favorito dentro de casa contra a Ponte Preta. A tendência é que o Avaí ganhe esse jogo, mas a gente tem que secar. Se acontecer um empate, ótimo. Náutico e Goiás. Esse jogo é impactante na classificação. O Náutico venceu depois de muitos jogos,
tem passado um momento de instabilidade e o Goiás, que passava por um momento de instabilidade, venceu o Vitória, goleou, né, o Vitória no último sábado por 3-0. Na minha opinião, 3-0 é goleada. Para você é goleada 3-0? Para mim é. Venceu e recuperou a moral e voltou para o G4 da Série B. Tá empatado com o Botafogo e com o CRB ali com 48 pontos. Se a equipe do Timbu vencer, pode sonhar ainda aquele sonho bem distante pelo acesso. Mas o Goiás, se não vencer, é muito bom para nós, Botafogo de Futebol e Regatas. Outro jogo, Brasil de Pelotas e Operário, não tem influência nenhuma. Guarani e Londrina, o Bugre dentro de casa é sempre forte, a tendência é que consiga essa vitória, aí pode chegar ali aos 45 pontos e continuar sonhando com o acesso. Botafogo e CRB, sexta-feira, 19 horas no estádio Newton Santos. Primeiro ponto, a diretoria tem que colocar ingressos mais baixos, dane-se prejuízo, tem tomado prejuízo durante um ano, vai continuar tomando, toma. E também agora mude o protocolo. Saia do evento teste e agora interprete como o Flamengo interpretou. Tem que ter gente no estádio Newton Santos. Tem que ter a torcida para incentivar o jogo todo. É o jogo para apoiar os 90 minutos. Quem estiver em campo, Botafogo tem que vencer esse jogo de qualquer maneira, porque os jogos eu falei aqui. Avaí e Ponte Preta, o empate não é tão surreal que aconteça. Náutico e Goiás, Botafogo se vencer e o Goiás também, a gente continua na frente deles. E aqui é o jogo em que o Botafogo, caso vença, só para vocês analisarem, hoje nós dois temos 48 pontos, se a gente vencer, vamos para 51, e no critério de desempate, o Botafogo continuará à frente do CRB. Então a gente abrirá 3 pontos para essa equipe e continuaremos com uma rodada a menos. Então, assim, um jogo de 6 pontos total, sem pensar duas vezes, é uma vitória de suma importância na nossa briga para conseguir as 5 que restam para o acesso à Série A. Vila Nova e Remo, esse jogo aqui também, o Remo sonha, mas não acredito que seja algo impactante. Coritiba e Cruzeiro, repito, Coxa só se acontecer algo muito surreal que não subirá. Sampaio, Correia e Vasco. Essa partida para o Vasco é importantíssima, o Cruz Maltino tem que vencer. A diferença deles para o Botafogo hoje é de apenas 5 pontos. E ali a rodada foi maravilhosa para eles, né? Que o colocou de novo na briga pelo acesso. Mas eles estão ali no limite. 2 partidas sem vitórias, eles estão fora de novo. Caso eles não consigam vencer o Sampaio Correia, aí as coisas podem degringolar lá em São Januário. Vitória e Confiança, esse jogo não tem importância. CSA e Brusque. O Brusque deu uma respirada, o CSA jogará suas últimas energias. Sobre a queda de rendimento do time, eu tenho um pensamento. O Botafogo venceu vários jogos jogando muito mal, mas a sorte estava do nosso lado. Tava tudo dando certo. Algumas partidas nós jogamos muito mal, porém a bola batia na trave, batia lá e não entrava. Igual aquele lance contra o Remo, que eu falei aqui algumas vezes. Eu bato na tecla da arbitragem. Se não fosse aquele impedimento bizarro marcado em cima do lance do Rafael Moura, o Botafogo tinha vencido o Vitória. E tivesse marcado o pênalti em cima do Chay, talvez o Botafogo tivesse vencido o Avaí. Então, assim, não é hora de criarmos pânico. Temos que melhorar, sim, tecnicamente, mas se a gente criar uma neurose, não vamos subir, alguns comentários aqui me deixam revoltados, torcedor já jogando a toalha, como se já tivesse acabado a Série B. Não, tinha acabado lá atrás, a gente se recuperou. Agora é buscar o acesso e tenho certeza que o acesso virá. Depende de nós, depende de uma melhora técnica, de uma melhora tática e o Botafogo tem que buscar isso. Vamos subir. Como a galera colocou no Twitter, o Botafogo sobe. Eu acredito e eu tenho certeza que você também. Esse foi mais um Giro de Notícias, espero que vocês tenham curtido. Hoje, por volta de 1 da tarde, estarei de volta com mais um Almoço com TF. E entre 8 e 9 horas da noite, mais um Noite Alvinegra, o terceiro e derradeiro conteúdo aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau e fui. Vamos juntos sempre, fogão neles e não vamos desistir.